Como é importante que façamos bom juízo das coisas que nos acontecem. Estamos sempre pensando e o pensamento demanda um julgamento. A pessoa que pense assim, eu desejo um momento em que eu possa emitir nenhum julgamento. Essa pessoa, na verdade, está morta, né? Porque sempre estamos fazendo algum julgamento enquanto pensamos. Agora, se trata de fazer bons julgamentos, né? Ou seja, aqueles dados em que somos convidados a julgar sejam bem usados, e se tem situação em que eu não tenho total conhecimento, então eu omito o juízo. E assim fazemos condição de sermos bons cristãos. Cristo mesmo nos convida quando fala do Pai Nosso, né, nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Já fala direto, né, a abertura ao perdão, de fazer bom juízo das pessoas. Eu queria falar exatamente sobre isso para nos ajudar a orientar nossos pensamentos, para, de fato, fazermos bom juízo das situações. Vamos ter mais paz. Sabe, quando começamos a julgar demais as pessoas, vamos tendo a experiência de uma intranquilidade muito grande, emitimos juízo e depois modificamos o nosso comportamento, julgamos as pessoas e depois aquele julgamento não é confirmado, e depois também somos pegos nessa incoerência, né, que as pessoas depois, aquele nosso julgamento leva a gente a mudar o comportamento com outra pessoa e depois a gente vê que não tinha nada a ver, e aí temos que nos retratar, ou pelo menos ficamos sem jeito. Como é bom, né? Vamos ter mais paz, né? O bom julgamento, a pessoa consegue, como no mínimo, ter mais paz na convivência com as pessoas. Vale a pena. Eu quero ter esse bom julgamento. Eu me lembro da história concreta, né, de um exemplo para nos ajudar, de um amigo que tinha aula com um professor e o professor muito exigente, cobrava lá na universidade a matéria e muitas vezes tirava dúvidas com o professor, tirava da prova porque não estava de acordo, o professor raramente concordava com ele, então às vezes fazer revisão de prova é mais difícil, pode ser que minha nota baixe, então se eu for lá, então, mas ele ia. E no meio do semestre foi fazer um exame médico e entrou no elevador do prédio onde estava lá a clínica, e entrou no mesmo elevador esse professor, pelo menos ele viu lá, era o professor. E aí cumprimentou, não respondeu nada ao professor, ficou meio chateado, assim, pô, esse professor é exigente na aula e depois nem me responde aqui, nem me cumprimenta no elevador, viu que era eu, e até tentei conversar um pouquinho, não me deu nem bola e tal. E aí, falando isso com o outro amigo, olha, mas você sabia que esse professor tem um irmão gêmeo, né? E é igual, são iguais os dois. Putz, então eu acho que encontrei o irmão gêmeo e o irmão é médico. Pô, então tá certo. Pô, eu julguei mal aqui. E o cara encontrei foi o irmão dele, né? Às vezes isso acontece, às vezes a gente consegue perceber esse nosso julgamento nas consequências que tem por detrás. Como é bom que saibamos julgar bem, né? E vamos lá, então, para ter essa paz e fazer o bom julgamento, o que devemos fazer? Primeiro, que eu vejo aqui, que eu separei para nós, a arte de julgar bem, podia ser o tema dessa meditação, que eu vá atrás das experiências que eu tenho reais com as pessoas. Eu vou atrás daquilo que eu sei por uma experiência pessoal. Às vezes, o nosso julgamento se aprofunda com dados que eu recebi, escutei que um amigo disse uma coisa, o outro disse uma outra. E aí tem um monte de dados segmentados, eu venho com a minha imaginação e monto toda uma história que talvez não tenha nada com a realidade, a não ser uma história de ficção que eu montei na minha cabeça, com dados aleatórios. Então eu vou atrás de histórias reais, de coisas reais, de experiências reais que eu tenho com uma pessoa. Não sei, um outro exemplo para ficar mais claro para nós,
Uma pessoa pode ser que está lá fazendo um estágio e aí um dos colegas do estágio pega ele e diz: olha, cuidado com essa outra estagiária aqui, olha, não, e fala mal pelas costas, cuidado e tal. E então não confia muito nela não e tal. E aí eu que comecei inocente aquele estágio, fiquei agora envenenado com esse comentário do colega. E aí toda vez que vai lá falar aquela outra estagiária lá, eu começo a pensar mal, aí não vou, é melhor ficar um pouco distante, né? Porque vai que, né, e tal. E de repente, tipo, o aviso daquele outro também não era tão verdadeiro, e eu comecei a julgar mal aquela outra por aquele aviso daquele, mas eu fico no fogo cruzado sem saber. Agora, eu pauto pelas coisas que eu vi real no contato pessoal com aquela estagiária. Se eu vejo que ela me trata bem, se eu vejo, eu vou confiar que está me tratando bem e vou tentar corresponder. É claro, existe a possibilidade de eu me enganar, mas eu prefiro enganar confiando nas pessoas do que ser enganado de um modo em que assim eu confiei na boa vontade das pessoas. São José Maria, quando conversava no final da sua vida, numa reunião familiar com as pessoas mais próximas que conviviam com ele dizia uma recordação na época de infância, que ele dizia: minha mãe, quando era pequeno, me dizia: José Maria, você ainda vai sofrer muito na vida. Cuidado, típico conselho de mãe para filho, né, que estava preocupada no futuro. Cuidado, meu filho, você vai sofrer muito se você continuar assim. E aí perguntei para minha mãe, dizia a ele: o que foi, mãe? É que você confia muito nos seus amigos. E às vezes os amigos podem falhar. E aí dizia São José Maria, já no final da vida: minha mãe, quando me deu esse conselho, ela acertou e errou. Acertou porque é verdade, quando colocamos todo o coração e confiamos naquilo que a pessoa me diz, naquilo que estou confiando naquilo, não disse que disse, outra pessoa me falou pelas costas, não, estou confiando naquela pessoa, o que ela me disse. Quando eu confio nas pessoas, naquilo que ela disse e tal, pode ser que as pessoas nos enganem. E então ela acertou que isso leva a um sofrimento, mas minha mãe acertou e errou. Errou porque a confiança nas pessoas dá uma alegria tão grande que mesmo que um ou outro possa não corresponder, todos os outros que corresponderam valem muito mais. Se a gente olha na vida de Cristo, teve o Judas que o traiu, mas tiveram 11 apóstolos que foram fiéis, estiveram do seu lado até o final, corresponderam, né? Então, às vezes, por chamar todo mundo de Judas, eu impeço de ter um São Pedro que talvez, de fato, negou Cristo 3 vezes, mas talvez não voltaria se não tivesse dado aquele voto de confiança, né? Então, eu pauto a convivência para não deixar que o juízo me tome conta, aquilo que eu tenho de referência na experiência pessoal minha com cada pessoa. E aí é bom que nós façamos nossa oração agora e nos perguntemos, até sentimos falta, né? Porque no futuro, né, na nossa terra prometida, vamos ter então o sacrário, né? Então agora não temos ainda. O máximo que podemos fazer é uma reverência, né? Que é um modo de complementar o altar onde se celebra a missa, a reverência é o altar onde vem Cristo, mas não temos o próprio Cristo. Mas evocamos ele no nosso coração agora e perguntemos: não será que no meu juízo eu faço, de fato, essa precipitação no meu julgamento, o chamado juízo temerário, né? Porque julgo as pessoas por experiências que eu não tenho reais com as pessoas, me deixo envenenar por comentários de outras pessoas, que me levam então depois a mudar meu comportamento, a tratar mal as pessoas, ou pelo menos não olhar com tanta confiança, porque as pessoas me dizem cuidado, não sei o quê, e aí eu fico cheio de prevenção, e às vezes não reparo que talvez esse meu tratar mal é que leva a pessoa a me tratar mal também, não é porque a pessoa tinha essa intenção. Às vezes a minha mudança de comportamento é que altera a mudança de comportamento da outra pessoa,
que estava de boa vontade e meu juízo foi temerário, julguei mal, né? Então, para ter paz na nossa convivência com as pessoas, para não cair nesse juízo temerário, assim chamado, né, de julgar mal as pessoas, um passo bom que podemos fazer é isso. Eu vou pautar minha convivência por aquilo que eu tenho de resposta real, que a pessoa me tratou bem, a pessoa me tratou mal, daquilo que eu consigo perceber da convivência, e não imaginar segundas, terceiras intenções, né, que leva a andarmos sempre numa insegurança muito grande que nos tira a paz. Nossos julgamentos vão longe, né? Não podemos ter a nossa vida no comportamento como diz naquela história do mineiro, né? Diz que o mineiro é desconfiado, né? E aí, lá em Minas Gerais, alguém perguntou para um mineiro se o trem ia para Barbacena. E o cara que estava esperando lá, mineiro, na estação do trem, disse que o trem não ia para Barbacena. E aí, quando foi embora o cara, então, o amigo dele cutucou: olha, por que você mentiu? Porque esse trem, ele vai para Barbacena. Não, mas eu pensei que ele não ia confiar em mim e que ele ia, de fato, pegar o trem. Porque quando eu falei que ele não ia para Barbacena, ele ia, então, achar que ia mesmo. Então, mas de onde você tirou essa toda imaginação, né? Às vezes, a gente fica julgando a pessoa e pensando que eu tenho que dizer tal jeito, tal outro, né? Como é bom essa tranquilidade nos nossos juízos, sem deixar se levar por um juízo temerário. Então, primeira condição, que eu paute pela convivência, sem ficar imaginando muitas coisas ao redor daquilo que eu tenho de experiência daquela pessoa. Segunda coisa, segundo ponto, é verdade que as pessoas podem, de fato, nos magoar. É verdade que, como eu disse, dos apóstolos teve um Judas. É verdade. Mas também teve um São Pedro. E no segundo aspecto, é bom que a gente saiba dar chance às pessoas. Dar chance às pessoas que possam melhorar. Que de fato pode ser que tenham nos falado mal, tenha comportado mal de modo inesperado, mas podem agora mudar o seu parecer, podem ir muito mais longe agora com a decisão de mudar. Que eu saiba dar chance às pessoas de melhora. Às vezes podemos julgar as pessoas e ainda ser tão duros no julgamento, pensando que as pessoas não podem melhorar. Mas nós mesmos também melhoramos. Como gostaríamos que as pessoas dessem chance para que nós possamos melhorar, né? Então, que eu saiba dar chance também para que uma pessoa possa melhorar. O que é essa chance, né? Então, saber desculpar, ou seja, levantar a culpa daquela atuação, daquele comportamento daquela pessoa, pensando que aquela pessoa pode ter feito por alguma tentação maior, pode ser por ignorância. Quando Jesus estava na cruz, de braços abertos, o que Jesus falou? Sofrendo horrores na cruz, olhava para aquelas pessoas, que era a representação da humanidade inteira, estávamos nós lá de certa forma, e Jesus pegou e disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Palavras bonitas de Cristo, né? Que às vezes tem que ser a nossa, diante de uma ofensa que nos fizeram, de alguma coisa, também lembrar, né? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas pessoas não estão sabendo o que estão fazendo e talvez por essa ignorância que ofendem, porque fazem mal, porque não tiveram boa instrução, porque não tiveram formação, porque não tiveram chance de ter a confissão frequente como eu tenho, não tiveram a chance de ter a boa formação que eu tenho, a educação que eu recebi dos pais, enfim, nesse todo caldo que pode ter na vida daquela pessoa, ter formado algo que tornou a pessoa tão ácida, tão má daquele jeito, mas a pessoa merece uma chance para melhorar, e de repente, se damos uma chance, essa pessoa vai longe, né? Então, ao emitir nossos julgamentos, saber julgar daquilo que eu vejo na minha experiência real, primeiro ponto. Segundo ponto, dar chance às pessoas para que possam melhorar.
Dar chance supõe, às vezes, se eu converso com algum amigo, né? É até deixar claro que eu estou dando a chance. Deixar claro. E eu chamo de novo para participar do meu grupo, porque é o primeiro grupo, o cara não participou nada, né? Típico fazer grupo, né? Na faculdade, né? Tarefa em grupo, né? Então, divide em grupo de 2, 3. Quanto maior o número de grupo, maior a probabilidade de ninguém fazer nada, né? E fica só um cara fazendo tudo, né? Os outros só assinam o nome, né? Então, aí vai lá e aí o cara confirmou, né? O cara entrou lá e não fez nada, né? E aí, novamente, vem um cara lá, santinho, querendo participar do meu grupo de novo, né? E aí eu vou chamar esse cara, né? Falar, não tem vaga não, a tentação é muito grande, olha, lotou aqui, né? Mas quanto que é o seu grupo? 2, mas ela lotou, né? Não tem, não aceito mais não, né? Então, a vontade era essa, mas se eu vejo que tem boa vontade, que o cara está disposto, por que não? Então, olha bem, mas cara, eu já deixo claro para ele, olha, não é chance. Você vai trabalhar, né? Você topa aí, a gente vai dividir as tarefas, você vai pegar uma parte. Um terço para cada um terço vai ser seu. E aí a gente deu chance para ele, né? Então, que eu saiba dar essa chance para as pessoas não ficar, então, só nesse julgamento e que de fato se confirmou que uma vez não me deixou na mão, mas dei chance para que possa melhorar. E explicando que eu estou dando chance, porque às vezes as pessoas podem ser tão toscas que não percebem que estou dando uma chance. Então eu vou explicar claramente, cara, estou te dando essa chance. Você topa e tal. E se o cara então topar, olha, pode ser que a gente resgatou uma pessoa que estava então talvez nessa dificuldade de conseguir estudar bem, nós ajudamos para que pudesse estudar bem, né? Que bom, né? Que bom que de repente aquilo vai ser uma marca que pro resto da vida vai lembrar, ó, teve uma pessoa que confiou em mim e eu consegui então melhorar daquele ponto em diante, né? Então, esse é o segundo, que eu saiba dar chance para as pessoas, né? A chance que faz com que as pessoas possam ir muito longe. Na história de Israel, lá no Antigo Testamento, tem um episódio emblemático, muito bonito, que nós conhecemos, mas que vale a pena lembrar agora a respeito. É aquele momento em que Moisés consegue então que o povo saia lá do Egito e vá até a Terra Prometida. O Êxodo nos conta isso. E naquele momento em que sai todo o povo, quando já está no deserto, a caminho da Terra Prometida, o povo cai na tentação da idolatria. É aquele momento conhecido do bezerro de ouro, né? E Moisés sobe ao monte para rezar e lá traz os 10 mandamentos e o povo hebreu fica próximo lá do monte à espera, e naquela espera acontece então o momento em que o povo não aguenta esperar demais e junto o ouro que eles tinham recebido na saída do Egito, o faraó tinha dado ouro para eles, e aí então o povo dá esse ouro para Arão, Arão faz um bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro. É algo duro, né? O povo que tinha acabado de sair do Egito para um milagre, né? Um milagre que aquelas águas do rio, do Mar Vermelho tinham aberto e tinham passado a pé enxuto, aquelas permissões, aquela permissão do faraó que veio com sangue, suor e lágrimas, porque o faraó não queria deixar e aos poucos é que permitiu. Tudo aquilo, então, foi espetacular, mas mesmo assim o povo cai no pecado da idolatria e venera aquele bezerro de ouro. E naquele momento que aquele povo está naquele pecado, né? Moisés desce da montanha com os 10 mandamentos, encontra aquele povo, né, adorando um bezerro de ouro, e o que faz Moisés, né, quando percebe tudo aquilo, ele quebra as tábuas da lei, né, e
dá uma bronca no povo, né? E Deus vem e lhe faz uma proposta, né? Uma proposta impressionante, porque diz, né? Vou destruir todo esse povo, né? E de ti, Moisés, vou construir uma nova nação. Esse povo não presta, né? Como se Deus tivesse falado. Olha, foi tanto esforço para trazer esse povo agora, e todo o esforço diante do faraó, sair o povo, e depois o milagre, né? Para que eles saíssem a pé enxuto, atravessassem o Mar Vermelho, tudo aquilo. E agora eles vêm e me negam. Então, a proposta que Deus faz a Moisés é essa, né? Vou destruir então esse povo e de Moisés vai sair uma nova linhagem, um novo povo. E o que faz Moisés? Moisés escuta a proposta divina e fala: se o Senhor vai fazer assim, eu também vou junto. Moisés assume as dores do povo. E olha que Moisés podia dizer: é verdade mesmo, avó, eu que estava lá no monte, subi no monte, fiquei lá, recebi as tábuas da lei, todo esforço e tal. Não, mas Moisés se fez mais um com o povo. Falou: se é para me destruir, destrua também a mim. E então intercede pelo povo para que ele possa, então, agora ter uma nova chance. Ele pede uma nova chance para o povo. E se é então que o Senhor quer destruir, então que me destrua também. Mas se é para salvar o povo, salve também o povo. E até usa esse argumento: o que os povos antigos vizinhos dirão desse Deus que tirou o povo hebreu das garras do faraó para deixar eles perecerem no deserto? Esse é o grande Deus? Ele usa até de argumentos, né, para dizer para Deus: olha, vale a pena dar uma chance para esse povo, né? E Deus então dá essa chance ao povo. Esse povo cometeu um grande pecado, fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado, senão apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Então o Senhor aceita a proposta de Moisés. Que bonito, né? Essa atitude. Às vezes nós temos que fazer isso diante de nossos amigos, de dar essa chance, e até de rezar por eles, né? E não deixar que o juízo temerário nos tome conta, e aí não damos chance para que a pessoa possa mudar. Não foi assim que aconteceu com o próprio São Pedro, que Deus deu uma chance e ele mudou, morreu mártir. Os apóstolos que fugiram e também morreram mártires. O único que não morreu mártir dos apóstolos foi São João, que é exatamente aquele que ficou do lado da cruz. Já tinha sido o seu martírio ao ver o próprio Cristo morrendo na cruz. Bom, então é isso, que nós saibamos emitir nossos juízos de modo bom, pensando então nas experiências pessoais que eu tenho com as pessoas, dando chance. Mas um terceiro aspecto para terminarmos essa nossa meditação, né? Um bom julgamento passa pela análise da minha própria vida. Muitas vezes tendemos a julgar as pessoas com a perspectiva dos nossos defeitos. Se eu tenho um defeito, eu julgo aquela pessoa que tem esse mesmo defeito de modo mais severo em geral. Então, é bom que nós saibamos isso, porque às vezes o nosso julgamento está por detrás um espelho dos nossos defeitos. Santo Agostinho dizia de modo direto, né? Lutai nos defeitos que atrapalham dos amigos, que te atrapalham dos amigos, e já verás que não terás mais o que julgar dos amigos. Que eu lute exatamente naquele defeito que eu vejo que aquele amigo tem, que me chateia. Exatamente ao lutar para melhorar naquele aspecto, eu já vou ver que se abranda um pouco o meu julgamento com as pessoas. Por quê? Porque ao lutar eu começo a ver que é difícil melhorar. Ao lutar, aquilo que me chateia, eu vejo que aquela pessoa
tem a sua dificuldade, que eu também tenho a minha, e eu começo a olhar com um olhar de misericórdia para as pessoas, né? Lutar por ser melhor é exatamente naquilo que é motivo do nosso julgamento das pessoas. Poxa, esse cara aqui é um vagabundo, não estuda, né? Pô, mas será que eu também estou estudando com todo vigor? Pô, esse cara aqui, então, só quer aproveitar aí dos outros amigos e tal para poder saber, né, saber o que tirar vantagem. Mas será que às vezes eu não sou também essa pessoa que tem essas amizades de conveniência, não amizade verdadeira? Pô, esse outro amigo aqui, pô, olha como é que fala com os pais, né? Despreza um pouco os pais, né? Será que eu também, às vezes eu desprezo meus pais e tenho que tratar então com mais atenção meus pais? Olhemos, né? Às vezes é olhar para o outro é que eu consigo ver o meu defeito. E o julgamento severo que eu tenho lá é porque eu estou um pouco cego de ver que eu tenho esse meu defeito. O rei Davi cometeu esse grande pecado de mandar um dos seus soldados no lugar onde estava mais forte o combate para ele morrer de propósito e assim ele ficar com a esposa desse soldado, né? O Urias, e ele ficou com a esposa dele. E aí Deus mandou depois o profeta Natã para que fosse falar com o rei Davi. E o Natã foi e contou uma historinha. Era uma vez um cara que tinha muitas ovelhas e um cara que só tinha uma ovelhinha, né? E aí vai, esse cara que tinha muitas ovelhas queria fazer uma festa, e aí, em vez de ele usar uma das ovelhas que ele tinha, ele foi e roubou a única ovelha daquele um, que tinha só uma, e levou consigo para fazer a festa, porque não podia usar das dele, pegou do outro. E o rei Davi ficou indignado. Então, o que ele deve fazer? Merece até a morte aquele que roubou a ovelha, porque ele tinha muitas. Aí o Natã pegou, esse cara é você. O Natã contou a historinha, né? E aí depois aplicado, já não era mais a ovelha, mas era a esposa que ele tinha roubado do outro cara. E aí Davi cai em si e percebe, nossa, esse sou eu, né? Nós precisamos ter essa atitude, né? De perceber que às vezes eu estou vendo o defeito da outra pessoa com maior julgamento, porque esse é meu defeito também. É necessário olhar com um olhar de misericórdia. Aí está, 3 ideias simples para orientar o nosso julgamento, para que nós façamos bons julgamentos. Cristo diz no Evangelho: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Assim Deus quer que nós façamos. Uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto. Ou seja, se a árvore é boa, vai dar fruto bom. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhe figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E é isso que nós estamos meditando hoje, né? Tirar coisas boas, julgamentos bons do bom tesouro do nosso coração. Dando prioridade à experiência pessoal que tínhamos com as pessoas, né? Como víamos, né? Dar chance para que as pessoas possam melhorar. E no terceiro aspecto, né, que víamos, né, essa atitude, né, que é boa de analisar os nossos defeitos através do defeito do outro e julgar, então, com essa mesma misericórdia. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Terminamos a nossa meditação pedindo ajuda a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que o nosso coração então fique cheio de bons julgamentos. Temos que julgar, víamos no começo, mas que sejam bons esses julgamentos, aliados a essas boas práticas que meditamos hoje. Maria Santíssima, a Senhora, sendo boa mãe, como soube fazer também bons juízos, e perdoar os apóstolos quando
voltaram arrependidos depois de terem fugido na hora da paixão, de ter essa horário de compreensão para cada um de nós e querer que façamos melhor. Eu termino com uma história que me chamou a atenção quando fui à Espanha, fui visitar uma recordação de São José Maria, uma imagem de Nossa Senhora que ele fez uma romaria. Fui lá visitar e pedir ajuda a Nossa Senhora de Sonsoles. É uma imagem que tem todo um vestido assim bem grande, as imagens antigas que a talha de madeira não é tão bem talhada, é tão perfeita, então se veste toda a imagem com uma roupa e fica muito bonita. E aí fui visitar essa imagem que fica tamanho natural, num lugar alto assim, e aí depois de fazer a oração, estava indo embora e surgiu a oportunidade que convidou lá o sacristão para fazer a oração bem do lado da imagem. Subiu uma escadaria e até do lado onde está aquela imagem de Nossa Senhora. E então fomos lá, né? Subiram as escadarias de uma igreja medieval, né? Então é meio apertadinho e tal, você vai subindo e tal, até o lugar alto onde está lá aquela imagem, né? Bonita. A imagem de perto se vê também que é bonita. E aí o sacristão já vê que ele tinha devoção e levava muitas pessoas lá, porque ficou de joelhos diante da imagem, né, e beijou o manto, né? E foi junto a uma família comigo que tinha 8 filhos, né? Não conheci lá na hora aquela família. E as criancinhas pequenas foram lá também e beijaram o manto de Nossa Senhora. Mas eram crianças pequenas, de vários tamanhos, alguma estava até engatinhando ainda. E aí quando eu fui o último a beijar o manto, eu vi que depois de passar toda aquela criançada, o manto ficou sujo, né? Na hora que eu fui beijar o manto, eu falei, nossa, né? As criançadas passou aqui com a mão tudo sujo e tal, doce, né, e tal. Aí beijei também o manto com devoção, mas me fez lembrar, né? Poxa, Maria quis ficar próximo de cada um de nós e quis até que a gente beijasse o seu manto, mesmo sujando ele tudo, né? Então eu sujei aqui, né? E Maria, então, que intercede por nós, para que nós possamos fazer melhores as coisas e até estar próxima de nós, Maria, mesmo sabendo que a proximidade pode até sujar o seu manto com nossos pecados, mas Maria quer que nós nos purifiquemos com a confissão, com bons julgamentos. Me ajude, Maria, então, com a sua ajuda, possa, então, fazer esses bons julgamentos.